pro amor. No jardim nasce mais uma rosa, uma flor cheia de amor. Natureza traz a presença de vida, e Jesus nos ensina: é preciso amar. Deus é a maior esperança de amor. Vem amar também. Vejo em ti a paz e a alegria, o sorriso que alegra o mar, a presença da grande esperança de um dia cantar e amar. Deus é a maior esperança de amor. Vem amar também. Querida amiga, querido amigo do Centro Espírita André Luiz, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a uma palestra virtual. Quase um ano já, né, nessa forma de nos comunicarmos, de nos conectarmos, né? Graças a Deus, a gente tem essa tecnologia que nos permite, né, manter essa comunhão, a divulgação da doutrina espírita, né? Vai passar, como dizem. Daqui a uns dias nós estaremos juntos presencialmente, né? Ainda que demore, mas ainda demore um pouco, mas a gente tem essa oportunidade de estarmos conseguindo chegar até a sua casa por meio das nossas palestras. Nós agradecemos a todos que sempre participam, que sempre prestigiam as nossas palestras, né? E hoje nós abrimos uma semana muito especial para o Centro Espírita, né? Que é a Semana de Kardec, é um evento sempre muito comemorado dentro da nossa casa. É a 24ª edição dessa Semana de Kardec, que anteriormente era feita no mês de outubro, em comemoração ao mês de nascimento de Allan Kardec.
depois por outros eventos do calendário espírita de Brasília, ela foi trazida para o mês de abril, que também é um mês muito importante, né, para a doutrina espírita, que é o mês quando foi divulgado, né, o Livro dos Espíritos, em abril de 1857. Então, todas as duas datas são comemorativas, né? Então, a gente vai fazer, está iniciando, a palestra de hoje, nós iniciamos a 24ª semana de Kardec na nossa casa, né? Gostaríamos de agradecer muito ao grupo que fez a harmonização de maneira tão bonita, para a gente já ir entrando em harmonia né, com o trabalho. Agradecer muito ao grupo Remédio da Alma pela apresentação, né? Hoje, a palestra, claro, não poderia deixar de ser, né, terá como tema Vida e Obra de Allan Kardec, né? O nosso palestrante é o Marcos Serrasqueiro, ele é facilitador na Casa Espírita, aqui do Centro Espírita André Luiz, né? Muito querido por todos nós, muitas pessoas já conhecem ele, já devem ter ouvido outras palestras dele. Então, o tema vai ser Vida e Obra de Allan Kardec, né? Durante a prece inicial, durante toda a palestra, né, quem quiser pode pegar sua água para ser fluidificada, né? Ela estará sendo fluidificada durante a prece, durante a palestra, né? E é sempre um remédio para as nossas angústias, para os nossos males físicos, para os nossos males espirituais. Então, quem quiser, fique à vontade de trazer e deixar para que possa ser fluidificado durante a palestra, né? E agora nós vamos dar início, vamos fazer a nossa prece inicial, e em seguida nós passamos a palavra ao nosso irmão Marcos para a palestra de hoje. Então vamos nos sentar numa posição confortável, respirar profundamente, elevar nosso pensamento a Deus, Pai Criador de todo o universo, a Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, aos mentores, dirigentes espirituais do Centro Espírita André Luiz, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos irmãos espirituais que dirigem do plano espiritual os trabalhos da nossa casa. Agradecer a presença de todos, ainda que de forma remota, aos nossos trabalhos, às nossas palestras. Agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade da encarnação, por todas as bênçãos, Senhor, que nós recebemos todos os dias de nossa vida, muitas delas imperceptíveis aos nossos olhos. Quantos livramentos, quantas dores, quantos males são evitados e nós nem sequer sabemos que isso acontece todos os dias de nossas vidas. Vamos pedir por todo o planeta nesse momento de provação planetária, onde tantos irmãos partem para a sua vida espiritual, retornam à sua vida espiritual, um grande resgate planetário por meio dessa pandemia que nos assola. Que possamos, Senhor, ter as mentes e os corações abertos para entender vossos desígnios e aceitar que, como sendo soberanamente justo, sábio e bom, como és, todos os seus desígnios são sábios, justos e bons. Que tenhamos essa fé, essa certeza, para que nos acalmemos nesse momento de tanta tristeza, tanta dor. Pedimos pelos irmãos que desencarnam, para que sejam acolhidos no plano espiritual. Pedimos pelos irmãos que ficam, muitas vezes, inconsoláveis, com a dor da perda, para que eles sejam confortados, Senhor, nesse momento de dor. E que tenham fé na vida futura e a certeza de que um dia todos nós nos reencontraremos e entenderemos o porquê de tudo isso. Abençoe ao nosso irmão Marcos, que fará a palestra de hoje, para que ele seja intuído, iluminado e possa trazer o bálsamo dessa linda doutrina que consola e que conforta a todos os corações.
este é o momento mais do que necessário para esse conforto. E assim, pedimos permissão para dar início à palestra de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Agradecemos as palavras do Paulo, essa prece tão bonita para trazer para a gente realmente inspiração para nós falarmos sobre esse tema que é tão importante para a gente, né? Que é a vida, a obra de Kardec. Nós espíritas temos muitos exemplos nesse país. Chico, Batuíra, Anália Franco, de espíritos que, vamos dizer, firmaram aqui para a gente a doutrina espírita. E a gente vê um pouco assim Kardec como um clássico, né, da doutrina. Tantos livros, né, de Emmanuel, André Luiz. Mas é muito importante a gente estudar Kardec, né? Kardec é a chave, né? Jesus é a porta para a gente realmente evoluir. Então, a proposta nossa hoje é trazer vamos dizer assim, uma visão geral da vida dele. E eu gostaria de começar assim por uma curiosidade, né? As informações sobre Kardec aqui no Brasil, até 1973, eram muito poucas. A gente não tinha mais que 10 fontes de consulta, incluindo a Revista Espírita de 1869, que traz uma biografia dele, e outras fontes. E nessa data, a gente tem do Zeus Van Tuyl e o Francisco Thyssen a publicação de uma pesquisa biobibliográfica e ensaios de interpretação em 3 volumes, onde eles trazem assim, uma pesquisa muito extensa, muitas informações. Tivemos alguns outros livros publicados depois. Mas de 2010 para cá, reacendeu o interesse no meio espírita pelo estudo de Kardec. E não só aqui no Brasil a gente teve a publicação de diversos livros, mas na própria França, que nós até falamos, não, hoje na França não tem um espiritismo forte, né? Mas muitos autores pesquisaram a vida de Kardec e trouxeram muitas informações para a gente novas, né? Aprofundando assim um conhecimento geral que já existia em todas as publicações anteriores. Então, o que a gente, falando assim, a gente tem 2 fases na vida de Kardec. A fase anterior ao fenômeno das mesas girantes, onde, desde o seu nascimento no dia 13 de outubro de 1804, né, onde ele foi registrado com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, até o momento em que ele se aproxima da doutrina. Então, nessa primeira fase, é importante a gente saber que ele morava no sul da França, né, vamos dizer assim, num tipo de uma aldeia chamada Bourg-en-Bresse, a família dele, e a mãe dele, quando foi grávida dele, né, quando estava para nascer, por ser uma aldeia mais simples, ela foi para um centro mais desenvolvido, que é a cidade de Lyon. Então a gente tem às vezes a ideia que o Kardec nasceu e viveu em Lyon. Não, ele só nasceu em Lyon. E a mãe dele foi para lá, teve ele, ficou alguns dias e voltou. E há uma situação na infância dele muito, muito forte, que o pai de Kardec, acompanhando as tropas lá de Napoleão, justamente na invasão para Portugal, ele desaparece. Então, por volta de 2 ou 3 anos de idade, ele perdeu o pai. Mas a mãe dele, acolhida na casa, né, de um parente lá no Bourg-en-Bresse, ela conseguiu dar para o Kardec uma infância muito rica, não no sentido material, mas de acesso, por exemplo, à natureza, né, uma educação boa.
E ela resolve, quando o Kardec tinha por volta de 10 anos, encaminhá-lo para o melhor instituto de ensino que existia na época, que era na Suíça, na cidade de Verdun. Esse instituto famoso, criado pelo Pestalozzi, iria assim marcar a vida do Kardec de uma forma muito ampla. O Kardec ficou durante toda a sua adolescência lá, estudando, num regime de internato, e às vezes a gente acha que é assim, uma coisa, vamos dizer assim, mais simples, né, naquela época. Mas vocês imaginam, ele tinha aula das 6 da manhã às 8 horas da noite. E aulas que iam desde noções gerais de mineralogia, botânica, matemática, psicologia, história, fisiologia, mecânica, tinha 30, 40 matérias diferentes, né? Havia naquela época uma formação muito mais extensa. E uma coisa também importante de destacar, que Kardec estudou latim, grego, inglês, holandês, espanhol, alemão, italiano e francês. Então, esse estudo do Kardec, ele foi extremamente importante, né, na sua formação, na fase dele dentro da doutrina espírita. Por volta dos 18 anos, o Kardec já, vamos dizer, formado, ele decide voltar, né, a Paris, e ele chega em Paris por volta de 20 e poucos anos, e ele vai trabalhar assim muito empenhado na área de educação. Kardec, ele, vamos dizer assim, tinha a sua missão, não só na doutrina, né, que é uma missão, mas ele tinha uma missão muito grande na área de educação. E ele publica diversas obras que são reconhecidas nacionalmente e adotadas em toda a França. Então, ele era uma pessoa assim, com uma profunda base de conhecimento, né? Não só naquelas matérias, mas conhecimento de filosofia, pedagogia, uma pessoa com habilidade para escrever. Ele escreve, vamos dizer, né, diversas obras, né, como nós falamos, e não só na língua dele, traduz livros de educação de diversos idiomas que ele estudou para o francês. Então ele se torna uma pessoa conhecida na França e conhecida na Europa como um grande educador, né, que veio da escola de Pestalozzi. Hoje, nessas pesquisas, nos livros que saem, vem alguns detalhes novos, né, interessantes. Então, o Kardec, ele fundou uma escola, né? Essa escola, ele não tinha recursos, então ele tinha um sócio que era um tio dele, e esse tio, num determinado momento, que era viciado em jogo, ele ficou com uma grande dívida, e o Kardec precisou vender a escola. Eles venderam a escola, o tio pagou a dívida, e o Kardec pegou todo o recurso que ele, dizer, tinha juntado ali e colocou nas mãos de um amigo dele para investir. E esse amigo dele perde todo o recurso, todo o dinheiro que o Kardec tinha. Então ele se tornaria aí um professor, trabalharia em diversas escolas, dando aula particular, né? Então, assim, uma vida de muita luta. Eu acho que isso marca todos os profissionais da área de educação. Mas ele sempre lutou, vamos dizer assim, de uma forma muito honesta, né? Muito correta. Ele se casa por volta de 1932 e a esposa dele também atuava na área de educação. Então ele teve um apoio muito grande da Amélie, né? Em todo o trabalho dele. E ele, eu achei interessante um livro recente que saiu na França, o autor faz a seguinte reflexão, né? Que bom que o Kardec perdeu tudo, né? Que bom que o tio dele perdeu dinheiro. Vocês imaginem se o Kardec tivesse uma escola, né?
que fosse um grande sucesso e ele tivesse lá muito envolvido, né? Será que ele teria tempo para conhecer o fenômeno da mesa girante? Eu achei essa reflexão bem interessante. Mas era a missão dele, né? Era a grande missão do Kardec. Ele encarna para cumprir essa missão. Então, veja, o Kardec tem uma luta de vida muito grande, até por volta dos 50 anos de idade, que naquela época, vamos dizer assim, a pessoa com 50 anos já era uma pessoa muito amadurecida, né, pela vida. E ele começa, na França, começam os chamados fenômenos de mesa girante, né, onde essas mesas tocadas, né, por médiuns, por pessoas em qualquer lugar da França, em salões, em qualquer lugar, as mesas se movimentavam. Isso é um fenômeno que o Espiritismo explica hoje. Mas naquela época era uma novidade assim imensa. Não existia assim nada que tivesse acontecido de forma similar. Então, em 1854, ele tem um encontro que é importante com o senhor Fortier, que era um magnetizador, que era um grande amigo dele. Naquela época existia toda uma escola do mesmer, do magnetismo, e o Kardec era um magnetizador, então estudava, né, o magnetismo pessoal, a cura, etc. E ele fala, assim, entusiasmado para o Kardec sobre as mesas girantes. E aí o Kardec, assim, trata isso com um certo desdém, né, e fala, olha, isso aí é um conto para fazer a gente dormir em pé. Ele não acredita muito, né, ele simplesmente, vamos dizer assim, desdenha, né? Interessante isso. No começo de 1855, ele encontra um outro amigo, o senhor Carlotti, e ele fala que as mesas não só se movimentavam, mas que as mesas estavam transmitindo informações, né? Elas estavam, vamos dizer, falando. E o Kardec, ele então começa a ficar mais atento ao fenômeno. E ele começa a buscar, vamos dizer assim, locais para ele acompanhar sessões. Quem assistiu o filme, né, tem algumas cenas lá mostrando isso, o filme que dá a biografia dele. E ele começa a participar de reuniões, ele vai em várias reuniões. E naquela época não existiam centros espíritas, né? As reuniões eram feitas nas casas das famílias. E os médiuns, na sua maioria, eram adolescentes, né? Mulheres, adolescentes, e traziam aquelas mensagens. Muitas famílias faziam perguntas, exploravam essas questões como de uma forma mais séria. Mas mesmo nas residências ainda existia assim, uma coisa mais pelo fenômeno, pela brincadeira, né? E tem vamos dizer, algumas passagens que falam assim, que o Kardec frequentava algumas reuniões e ele ia com perguntas sérias, né? Porque ele declara lá, tem um texto em Obras Póstumas, ele fala, entrevi por trás desse fenômeno, é alguma coisa muito profunda. Então ele começava, né, a fazer perguntas para os espíritos, aquelas perguntas, muitas delas que estão lá depois no Livro dos Espíritos, e aí as pessoas iam esvaziando as reuniões, porque as perguntas na sua maioria eram frívolas, né? E ele começou a estabelecer então esse contato, mas dentro de uma visão que ele tinha uma formação científica, de uma pesquisa. Ele começou a fazer uma grande pesquisa, né? E ele frequentou muito na casa da senhora Plane Maison, né? Depois da família Baudin, e ele frequentava assim reuniões semanais, né? E o que é interessante a gente destacar? Ele sempre frisou isso desde aquela época, tem textos que estão lá em Obras Póstumas, na Revista Espírita, que ele nunca ia elaborando teorias preconcebidas, né? Ele observava, comparava, deduzia, ele procurava entender as causas, fazia questões,
fazia novas questões. Então ele começou a fazer um estudo muito profundo, um estudo científico, né? Que até então você não tinha essa preocupação nos vários grupos. Em 1856, acontece uma situação interessante, que as pessoas que já tinham essas reuniões, que faziam perguntas sérias, apresentam para o Kardec 50 cadernos de comunicações, tudo com anotação manual. E o Kardec começa a trabalhar essas informações, a classificar, ordenando essas informações, com a ajuda de vários médiuns em várias cidades da Europa, em vários países, em várias línguas, né? E ele começou, então, a perceber que ele poderia publicar um livro de filosofia. Eu costumo, nas aulas do Ezio, o Paulo lembrou que eu sou facilitador, eu sempre falo assim, olha, seria possível hoje você implantar o espiritismo? Eu falei, não. Por quê? Com a do WhatsApp. Porque naquela época do Kardec não existia nada disso, né? Era tudo através de carta. Então ele mandava uma carta para um médium, outro médium, nenhum médium sabia que o outro recebeu. Hoje você já imagina um grupo de médium ali no WhatsApp trocando mensagem, né? E haver uma interferência muito grande, né, do médium no processo da codificação. Mas ele foi ampliando, então, esse trabalho dele, foi analisando, foi ordenando, né? Até que ele chega em 1857, no dia 18 de abril, né, que era um sábado de primavera, e publica a primeira edição do Livro dos Espíritos. Nessa primeira edição, o Livro dos Espíritos tinha 501 perguntas, né, bem menos do que tem hoje na versão final, e uma tiragem de 1.200 exemplares, que para a época era uma tiragem muito grande para um livro. E aí eu também costumo brincar, qual é a data de nascimento do Allan Kardec? 18 de abril de 1857, porque até então ele nunca tinha assinado nada como Allan Kardec, né? E por que Allan Kardec? Numa daquelas sessões em que ele participava, um espírito fala assim, olha, eu já te conheço de muito tempo atrás, quando você era um druida na França, você trabalhava muito a parte da religião, seu nome era Allan Kardec. Então ele usa esse pseudônimo, né, na obra, preocupado justamente por ele ser um educador emérito. E que ele poderia falar, não, esse é um livro, mais um livro do professor Rivaio, né? Então ele usa esse pseudônimo e começa, então, um trabalho assim, hercúleo, um trabalho imenso, durante 10 anos, aonde ele deixa para a gente um legado muito grande. Para a gente ter uma ideia, né, desse trabalho, eu vou citar algumas datas e alguns eventos. Então ele lança em 1857 a primeira edição do Livro dos Espíritos. No ano seguinte, 1858, ele, preocupado com a divulgação, com a quantidade de cartas, né, que ele recebia e que ele não conseguia dar vazão, imagina, tudo manual, né? Ele funda a Sociedade Pariense de Estudos Espíritas e funda também a Revista Espírita. Na Revista Espírita, ele dá respostas para todo mundo, né, sobre aquelas grandes questões que vêm nas cartas, e na Sociedade Pariense de Estudos Espíritas, ele faz estudos através de trabalho, vamos dizer, mediúnico. E eu gostaria de chamar aqui a atenção, né, que muita gente vê na revista, assim, apenas uma revista, mas ela é um complemento fundamental das obras básicas, porque ele edita ela, né, durante vários anos, tem muitas informações ali, muitos assuntos que ele vai evoluindo ao longo desses anos, estão presentes na Revista Espírita. A Revista Espírita, e vamos dizer assim, ela foi totalmente bancada, assim como a primeira edição do Livro dos Espíritos, com recursos próprios do Kardec,
que eram recursos daquelas obras que ele tinha como educador, que ele recebia ali, vamos dizer, um direito autoral, e ele conseguia, né, porque ele vivia numa situação assim econômica de muita simplicidade. E a Sociedade Paraense dos Espíritas é o primeiro centro espírita, né, onde o Kardec abrigava pessoas de mais diversas correntes religiosas, né. Ele chegou a receber mais de 1.500 visitas por ano de pessoas de toda a Europa querendo conversar com ele, assistir uma sessão ali mediúnica. Em 1859, crescendo aí o processo de divulgação da doutrina, ele sente a necessidade de lançar um livro, O que é o Espiritismo. E aqui a gente vai fazer um parênteses, porque esse livro, o Kardec abre assim, na primeira parte dele, ele já faz a resposta, que é o Espiritismo, né? O Espiritismo é uma ciência de observação que tem uma filosofia de consequências morais. Então ele deixa muito claro a visão dele do Espiritismo como ciência e filosofia, né? Mas que tem uma ascendência na questão religiosa, onde ele vai falar sobre isso lá no final da vida dele, na Revista Espírita. Por que o Kardec ele dá essa resposta? Por quê? Porque ele, preocupado, e deixar muito claro, assim, o que o Espiritismo trazia ali de fundamental? Ele trazia uma resposta, né? Mais do que uma resposta, uma comprovação da existência da alma, né, da existência desse ser que habita em nós, extracorpóreo. E isso, todas as correntes filosóficas até então, espiritualistas, falavam muito da existência da alma, mas não conseguiam trazer isso de uma forma, de uma comprovação. E o Kardec traz isso. O próprio fenômeno mediúnico, né, as informações que ele traz, e outras, vamos dizer, outras pessoas, outros que a gente pode falar da época dele, contemporâneos, que estudaram isso e foram cada vez mais comprovando, né? Na época que ele foi muito combatido, e a Academia de Ciências da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, chamou o maior cientista da época lá, William Crookes, e ele teve a missão de provar que o espírito não existia. E o Crookes fez com a ciência da época todo tipo de teste. E no final ele entrega um relatório e fala, o espírito existe. Então veja, é a primeira vez na história que você consegue trazer essa comprovação. E o Kardec, ele situa então o espiritismo corretamente na questão de ser uma ciência. Agora, você comprovando que o espírito existe, que o espírito é imortal, e esses imortais, esses espíritos vêm e trazem essas informações de como é a vida no mundo espiritual, você tem toda uma consequência filosófica para a sua vida. Você passa a encarar a sua vida de outra forma. Não, se eu sobrevivo, se eu reencarno, eu não posso mais ter determinados comportamentos. Eu tenho que pensar na minha evolução, eu tenho que pensar na minha responsabilidade espiritual, né? Como dizia Jesus, sois deuses, então eu preciso trabalhar a minha evolução. Então essa aí é a revolução espírita, é a mudança que o Kardec traz nas obras, né, profundamente. A gente sabe que ali tem um trabalho mediúnico muito grande nessas obras, mas também nos comentários a gente tem uma participação muito ativa de Kardec, que era um espírito superior. Seguindo a nossa linha do tempo, em 1860, ele vai lançar a segunda edição do Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas, que é a primeira base da edição que a gente utiliza hoje. Em 1861, ele lança o Livro dos Médiuns. Em 1862, uma outra obra, na época, assim, era uma obra para popularizar o espiritismo, uma obra que tinha um custo muito baixo, chamado Espiritismo na sua expressão mais simples. Em 1864, ele lança a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, com um título curioso, né, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo.
Logo em seguida, em 1865, ele já muda o título para o Evangelho segundo o Espiritismo e lança também, em 1865, O Céu e o Inferno. Em 1868, ele vai lançar a Gênese, né? Em 1869, a gente vai ter o desencarne de Kardec. Esses 10 anos, praticamente, 10, 12 anos que o Kardec ele trabalhou profundamente, ele deixou um legado para a gente de mais de 20 livros, né? Nós temos que ter essa consciência de estudarmos não só os livros das obras básicas, mas, por exemplo, no livro dos médiuns, Kardec fala assim, por onde começar o estudo da doutrina? Pelo livro que é o Espiritismo. Depois você leia o livro dos Espíritos, o livro dos médiuns, e leia a Revista Espírita. Então ele sempre, né, preocupado de deixar claro as suas ideias, e sempre valorizando muito, por exemplo, a Revista Espírita. Depois da morte dele, a gente tinha a publicação, alguns anos depois, pelo Lemarie, as obras póstumas, onde ele faz uma coletânea de, vamos dizer, de textos do Kardec que foram encontrados, né, após a sua morte. Eu gostaria de destacar aqui que ele, em 1869, ele estava, né, como é que foi essa passagem do Kardec? No dia 31 de março, né, ele estava em casa, arrumando as coisas, eles estavam para mudar, né, para um terreno que ele tinha comprado, ele tinha todo aquele projeto das obras póstumas, de ter um terreno onde ele teria lá um auditório, teriam casas para as pessoas espíritas, pensando aí de um lado de caridade, né, que não tivessem condições de morarem, toda uma estruturação que ele estava querendo fazer para deixar, pensando não apenas, vamos dizer assim, um legado que não se caracterizasse pela pessoa dele, né, mas deixar para uma comissão de pessoas. E ele estava ali, tinha recebido uma caixa, né, com a Revista Espírita, que ia sair lá em abril, e ele estava conferindo, e o rapaz que entregou, né, para ele abriu, pegou um volume, estava olhando, o rapaz desce e de repente escuta um estrondo. Então ele teve um rompimento de aneurisma, ele cai, né, e desencarna. Ele foi, no dia 2 de abril, ele foi sepultado no cemitério de Montmartre, e um ano depois, aproximadamente, a exumação, né, dos seus despojos, ele é transferido para o cemitério de Père-Lachaise. Todos vocês já devem ter visto foto, né, desse túmulo dele lá no Père-Lachaise. Em homenagem a ele, todos os espíritas da época fizeram no formato de um dolmen, né, que era o que os antigos druidas utilizavam. E ele deixou assim uma frase, né, que tinha algumas obras, eles colocaram lá logo na frente assim do túmulo, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É interessante falar um pouco aqui. Existe um dado, né, não sei se vocês conhecem, de que o túmulo dele até hoje, diariamente, ele aparece com flores. E, vamos dizer assim, ninguém sabe explicar de onde vêm essas flores, né? E eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que esteve lá, assim, pesquisando isso, e foi conversar com o pessoal que trabalha lá. E eles falaram assim, nós não sabemos explicar. Né? Interessante, né? Mas deve ter não tem nenhum mistério aí, deve ter alguma forma de explicação. Mas vocês imaginam, desde o século passado até hoje, a gente ter, assim, diariamente uma renovação dessas flores. Essa é uma lembrança muito bonita.
Então, nós demos aqui assim, uma pincelada, né, na vida dele, esperando que vocês se motivem a pesquisar sobre Kardec. Eu tenho feito uma reflexão ultimamente. Nós pensamos muito assim, a doutrina fala, né? Qual é o exemplo, o modelo maior que nós temos? Jesus. Jesus era um espírito puro. É muito difícil a gente... eu vou agir que nem Jesus. Vamos falar aqui do Brasil, vamos falar do Chico. É muito difícil a gente agir igual ao Chico, né? E outros espíritas. O Kardec era um espírito superior de alta hierarquia, né? E ele tinha, assim, um lado de caridade muito grande. Ele, em todo momento de dificuldade, ele dava aulas gratuitas para as crianças carentes. Ninguém que batia na porta da casa dele deixava de receber um alimento. Então, assim, ele tem vários exemplos na vida dele muito bonitos, né? Não só pelo esforço que ele fez de nos legar essa doutrina, mas, assim, como um exemplo de pessoa. Então, eu faço, assim, esse convite. Você que está começando a doutrina, você que está na doutrina e quer se aprofundar, tome o Kardec como uma referência, né? Se identifique com ele para que você possa realmente aprofundar. E ele é a chave. O Emmanuel nos falava isso, né? Kardec é a chave. Nós não conseguimos nos tornarmos verdadeiros espíritas e crescermos, né, nessa doutrina sem realmente estudarmos as obras da codificação e entendermos o papel dele nessas obras e toda a contribuição que ele deu. Então fica esse convite aqui final para todo mundo. E gostaria muito de agradecer ao Centro Espírita André Luiz por essa oportunidade de participar dessa semana de Kardec, né? Que o Centro há 24 anos vem realizando, e que possamos, então, agora nos dirigirmos aí ao nosso encerramento. Muito obrigado. Nada melhor para começar a 24ª semana de Kardec do que uma palestra sobre a vida e obra de Kardec com um companheiro do Centro Espírita André Luiz que sabe tanto sobre Allan Kardec como é nosso querido irmão Marcos Serrasqueiro. De uma forma didática, clara, suave, leve, né? Traz detalhes da vida de Kardec que são, às vezes, até mesmo quem estuda a doutrina acaba não tendo acesso a detalhes, né? Principalmente da parte lá da infância, né, de outros livros, né? A gente às vezes fica sempre no Pentateuco. Existem outras obras, né? Marcos deixou bem claro aí, mais de 20 obras escritas, né? Então, agradecemos muito ao nosso irmão Marcos pela palestra, né? Que ela seja a primeira de várias que vão nos brindar durante essa semana de Kardec, né? Com temas tão relevantes que a doutrina nos traz, para o nosso consolo, né, para a nossa melhoria, para a nossa reforma íntima. Agradecemos muito, né, ao nosso irmão Marcos. Queremos relembrar a todos que o Centro Espírita André Luiz tem as suas palestras virtuais todas as quartas-feiras, às 19h30, todos os domingos, às 17 horas. Né? Nos sigam nas nossas redes sociais, as redes sociais do Centro Espírita André Luiz. São todos muito bem-vindos. E que a doutrina possa entrar em nossas vidas cada dia mais. E agora nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo, Senhor, mais uma vez a oportunidade do aprendizado, do estudo, que é tão importante para a nossa renovação, para a nossa reforma íntima. Como disse o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espírito, no Evangelho segundo o Espiritismo: Espírita, amai-vos, este o primeiro mandamento, instruí-vos, este o segundo. Então, a educação, a instrução, o conhecimento, ele é libertador. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos assiste. Pedimos por todos os nossos irmãos que partilharam
da nossa palestra, né, que vão partilhar também, aqueles que vão ver de forma, né, não presencial e nem online, mas as palestras ficam disponíveis, que a espiritualidade possa derramar sobre cada um a sua luz, as suas bênçãos, para que todos possam se refazer, tomar coragem, bom ânimo para enfrentar as provas, as expiações, né, que são a alavanca que nos move, que nos faz progredir, que nos faz evoluir. Que possamos encarar o sofrimento, não apenas pelo seu lado doloroso, mas pelas lições e pelos aprendizados que eles nos trazem. Agradecemos, pedimos por mais uma semana, que Jesus nos intua, nos abençoe com muita saúde, com muita paz, com muita luz, e que possamos ser exemplos para as pessoas ao nosso redor, exemplos de tolerância, de amor, de paz, de indulgência, de todas as virtudes que Jesus veio nos ensinar e que a doutrina espírita nos mostra de forma tão clara todas as consequências de todo o bem que nós fazemos, assim também como a consequência das nossas más decisões. Agradecemos a Kardec e a todos os que o auxiliaram nessa obra grandiosa que é a doutrina espírita, que ela se amplie e se espalhe cada vez mais por todo o mundo, porque sem dúvida nenhuma ela é a base de uma revolução moral que virá e que já está vindo para que o planeta Terra se torne um planeta melhor. Muito obrigado, graças a Deus. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.